Rede Tupi. Podcast Made from TV. Muito bem, ladies and gentlemen, tá começando mais um episódio do Made from TV, o podcast que você não escuta nem no cabo, nem no cinema e nem na locadora. Eu sou @Sargento Hamster Ricardo Prado e comigo está mais uma vez @GBAMDR, Gabriel Medeiros, eu falando aqui de Matinhos, no litoral do Paraná, e ele falando de Goiânia, capital de Goiás. Gabriel, dê aí a sua primeira consideração aos nossos ouvintes. Boa noite, pessoal. Vamos falar hoje sobre um assunto bacana, né? Que para quem gosta do lado B da televisão, que na realidade nós já comentamos por alto e alguns exemplos, mas hoje nós vamos aprofundar nesse assunto, que é o Mundo Cão na televisão, aquele programa bem chamativo, bem sangue na televisão mesmo e tal, uma desgraça alheia. E aí nós vamos entrar nesse assunto aí, né, cara? É isso aí, vamos citar aí alguns episódios marcantes na televisão, falar de alguns programas que se destacaram por apresentar justamente esse lado mais sombrio, essa coisa, como diria o Alborguete, do outro lado da meia-noite. É o Made from TV, episódio 2 da temporada 2, que vai falar de Mundo Cão na TV brasileira. Chegamos! No episódio de hoje... Em 1 minuto, no documento especial. Agora, se você acredita mais na força do mal, Alborguete é um demônio. Latino, seu filho latininho, olha aí! Gil Gomes, aqui, agora. Vem comigo. O Mundo Cão na TV brasileira. E no início desse episódio, eu gostaria que você, Gabriel, explicasse aí pra gente como que teve início esse conceito do Mundo Cão na TV brasileira, de onde que surgiu essa nomenclatura. Na realidade, essa nomenclatura, né, Mundo Cão, ela é baseada na tradução de um filme italiano, que esse filme, na verdade, foi banido em vários países, mas no Brasil chegou a passar na época, em alguns cinemas selecionados, que era um recorte de várias desgraças que aconteceram em lugares do mundo e foram filmadas, colocaram uma trilha sonora por cima, etc e tal. E é como se fosse o equivalente da nossa geração, daquela compilação de VHS chamada Faces da Morte. Puta, isso que eu ia falar. Na hora que você falou, me lembrou aí do Faces da Morte. É basicamente o Faces da Morte, o primeiro de todos. Esse filme vinha com o título na Itália, produzido na Itália, Mondo Cane, né, que traduzido seria Mundo Cão, o mundo da sarjeta, da realidade, etc. Esse filme chega aqui no Brasil e uma pessoa que nós vamos introduzir daqui a pouco, muito importante, vê esse filme, ele era um jornalista e ele cunha esse termo para abrir as portas desse gênero no Brasil. Esse que o Gabriel se refere é o Jacinto Figueira Júnior, né, o Homem do Sapato Branco, que a nossa geração aí já conhece mais por aquela passagem que ele teve como um dos repórteres do Aqui Agora, né, Aqui Agora quando estreou no SBT lá no final de 91, além do Gil Gomes, além do Wagner Montes, do César Tralli, que vejam você, o César Tralli que hoje está na Globo, era um dos repórteres do Aqui Agora, e também tinha o Homem do Sapato Branco, Jacinto Figueira Júnior, como um dos repórteres daquele programa. É, que o Jacinto Figueira Júnior, na realidade, é de uma outra geração, que talvez do meu pai, talvez do pai do Ricardo, é outra época. Ele teve um programa que, na realidade, o programa O Homem do Sapato Branco, né, que ele usava um sapato branco porque remetia a pessoas que davam credibilidade naquela época, os médicos. Então ele queria ter essa credibilidade mediante ao público. A primeira fase do Homem do Sapato Branco
São 2 anos de programa, se eu não me engano, ou até menos, na Globo, e a ditadura entra e tira o programa do ar, porque acha o programa extremamente subversivo, complicado para as audiências, etc. E aí o Jacinto Figueira Júnior volta, né, com o Homem do Sapato Branco, depois no SBT ali 80, 81, 82, etc e tal, que é a fase que o pessoal mais lembra, assim, né, que era um programa de utilidade pública, tinha seus momentos ali, mas era uma bagunça, falava um monte de barbaridades e tal, mas era utilidade pública, né? Olha, eu preciso, eu sou inquilino, o cara não quer pagar minha conta, tal, e levava, ia lá no programa e tal, então assim, tinha muito essa veia popularesca mesmo. É, o Homem do Sapato Branco, que teve essa passagem aí nos anos 80 pelo SBT, que depois voltou aí, como eu já disse, né, um dos repórteres aí do Aqui Agora. O que eu me lembro dele, além daquele episódio que eu contei lá no Made From TV sobre tretas, que era quando ele foi cobrir uma briga de vizinhos por causa de um passarinho, né, que no fim ele pegou e soltou o passarinho longe. Eu me lembro também que quando estreou Aqui Agora, era uma febre tão grande que, obviamente, a equipe do Aqui Agora passava por paródias, né, imitações. Tinha muita gente que imitava o Gil Gomes naquela época por causa do estilo característico dele. E eu me lembro também que teve uma vez no Aqui Agora uma paródia do Homem do Sapato Branco, que era o Homem do Sapato Sujo. Não, e na realidade, o Aqui Agora talvez foi um dos programas mais parodiados da história moderna da televisão, de uns 30 anos pra cá, né, vamos dizer assim. Eu tava vendo um podcast esses dias com o pessoal, 2 da turma do Hermes e Renato, e eles começaram a gravar em fita VHS, ficaram famosos depois pela MTV, etc. Mas eles começaram a gravar em VHS quando eram crianças, fazendo paródias do Aqui Agora. Então, assim, era um programa de popular mesmo, de gosto popular. E pra quem gosta de rádio, a paródia mais famosa do Aqui Agora era o Caqui Amora, que era feito pelo pessoal do Café com Bobagem e que teve, inclusive, uma matéria dentro do Aqui Agora falando do Caqui Amora, que era a turma lá do Café com Bobagem, se não me engano, estavam na Jovem Pan, na Transamérica naquele tempo, e tirava sarro do programa. Pra quem quiser assistir trechos engraçados, mas totalmente politicamente incorretos, do Homem do Sapato Branco, o SBT postou no canal oficial deles uma briga entre o inquilino e os moradores, e tem um gay lá, e aí o cara vira e fala, é bicha, não sei o que e tal, uma puta zona. Vamos ler então. O locatário se obriga a manter ordem dentro do pátio, respeitar com dignidade os vizinhos, tá certo, não ingerir bebidas alcoólicas e não ter... Peraí, não ter o quê? Conjunção carnal. Como é que é? Eu não entendi. Eu não estou entendendo bem aqui esse negócio. Como é? Não ter sexo. Não pode ter sexo. Não pode. Com vizinhos. Ah, com vizinhos. Ou pessoas estranhas. Exceto com a esposa ou companheira. Não perturbar a ordem. Sexo aí, isso aqui é imoralidade. Isso aqui está acabando com todo mundo, doutor Jacinto. O mundo está louco. Juro por Deus que o mundo enlouqueceu. O mundo está completamente louco. Não é possível. Cláusula 23, faça agora. A cláusula 23 diz o seguinte: relações sexuais só serão permitidas por ordem expressa do locatário. Ai, meu Deus do céu. Ô, amigo. O senhor está com a razão. Relações sexuais só serão permitidas com ordem expressa do locatário. É possível isso? O interessante é que pede aí a permissão para ele. Precisa pedir a permissão. Tem que pedir a permissão para o nosso amigo para ter uma transa. Senão, não pode. Não pode ter transa se não falar com o locatário. Não, muito isso. Vamos ouvir o cidadão aí. Você, meu filho, fala. Olha. O seu nome é Vans? Vans? Não. O nome é Vans, não? Não. Ah, qual é o seu nome? Fala. Chefe. Tem vergonhado? É bicha, meu filho? Sou. Sou homossexual. Claro, bichona. Continua, homossexual. meu filho. Bom, eu quero falar que eu quero meu dinheiro do sinal de volta, porque com essas condições absurdíssimas de não haver sexo, muito nervosa, eu não calma. assino. Fique Eu acho um absurdo. Eu me lembro muito de ouvir, quando ele morreu, da boca do meu pai,
coisas assim, esse cara foi muito grande e morreu pobre no retiro dos artistas. Foi uma história que me marcou bastante, foi isso. Seguimos aqui com o Mundo Cão na TV brasileira, e um episódio que eu queria destacar foi registrado em 1969, quando o Silvio Santos, ainda na Globo, foi advertido pela censura por promover um concurso de quem bebia mais purgante ao vivo. Isso aí é curioso por vários motivos, né? O primeiro é o Silvio Santos sempre teve uma veia popularesca nos seus programas, etc e tal, mas é uma daquelas coisas que entrou no folclore, né, da televisão brasileira, porque não existe nenhum registro disso em vídeo, ou áudio, ou imagem e tal. São jornalistas da época que escreveram artigos e pararam em jornais, etc, e a gente tá sabendo que realmente é uma coisa de louco, né? Mas é você pensar, né? Tomar purgante, uma caganeira total no estúdio, todo mundo se cagando e tal. Aí, eu não sou um cara chato, mas se eu visse a televisão e todo mundo querendo se cagar porque tava tomando purgante, eu também não ia achar muito bacana, não, né? E pra você ver que isso aconteceu quando o Silvio Santos ainda estava na Globo, né? Muito antes de se imaginar, né? Depois com a chegada do Boni, do Walter Clark, daquele lance do padrão global de qualidade. Tanto é que 2 anos depois, a Globo, juntamente com a Tupi na época, tiveram que assinar um protocolo de conduta com restrições severas à própria programação. Isso depois que uma mãe de santo recebeu ao vivo um espírito masculino na buzina do Chacrinha, na Globo, e depois do programa Flávio Cavalcante na Tupi. Os 2 canais se comprometeram a não mostrar portadores de deformações físicas ou mentais, explorar a crendice, apresentar de forma sensacionalista temas de ordem científica e também explorar a desgraça, a degradação e a tragédia humana, né? A coisa chegou num nível que eles tiveram que assinar um protocolo de conduta, tanto a Globo quanto a Tupi, depois dessa história aí da mãe de santo que recebeu um espírito masculino dentro dos estúdios aí do Chacrinha e do Flávio Cavalcante. Tanto eles assinaram esse código de conduta, que é importante, porque você não vai colocar qualquer merda na televisão, porque isso aí você pode influenciar, infringir alguma coisa em alguém, pseudociência, curanderismo e tal. Tanto é que nós tivemos um problema, isso aí por fora, na TV Tupi, quando teve o famoso Pinga Fogo, que foram 2 edições com o Chico Xavier, né, que ele foi entrevistado. O Pinga Fogo, na realidade, é o embrião do Roda Viva. Tinha vários jornalistas e entrevistadores conversando com o Chico Xavier. Tem isso no YouTube, se você procurar, tem as 2 versões, se eu não me engano. E você vê que realmente a ditadura militar, os governos, o governo naquela época em geral, não via com bons olhos. Esses programas quase não foram ao ar, porque achavam que o Chico poderia falar alguma coisa ali que entrasse fora dos padrões, alguma coisa assim, às vezes entrar incorporar alguma coisa, e não foi nada disso, né? Mas eles ficaram um pouco preocupados, principalmente na primeira entrevista. E ainda na linha dos programas sensacionalistas que passavam na televisão brasileira em nome de uma prestação de serviços, como disse aí o Gabriel, a gente pode citar também O Povo na TV, que era um programa aí que passava na TVS e que revelou muita gente que se tornou conhecida depois, Wagner Montes, o Sérgio Malandro, esse programa que era apresentado pelo Wilton Franco. E tem 2 momentos que eu queria destacar aqui desse programa O Povo na TV. Foi um, em 82, quando o programa mostrou a morte de um bebê ao vivo. Aqui, segundo uma matéria do Notícias da TV, do portal UOL, no dia 14 de dezembro de 1982, Maria Irinalda da Silva foi ao estúdio do programa, no Rio de Janeiro, queixando-se da falta de atendimento médico para a filha Danúbia, que sofria de câncer nos olhos. A menina passou por diversas instituições, como o Hospital Pedro Ernesto, Hospital Infantil Ismélia da Silveira, Hospital Souza Aguiar, Casa de Saúde Santa Helena, Hospital Naval e Hospital do Câncer, entre outros, com Maria Irinalda ouvindo as mais variadas desculpas para a recusa pelo tratamento. A mãe procurou o apresentador Wilton Franco para dizer que há 5 meses percorria os hospitais sem conseguir internar a filha. Danúbia morreu diante das câmeras, sangrando pelos olhos, a principal característica da doença, explicou matéria da Folha de São Paulo de 16 de dezembro. A produção do programa negou-se ontem a comentar o fato, informou. É isso aí que eu falei da produção do programa, estava na nota da Folha. De acordo com a reportagem, Maria Irinalda chegou à TVS às 11 da manhã, aguardando a entrada do programa no ar às 13 horas.
Às 13h40, saiu do canal levando o corpo da menina em uma ambulância para o Instituto Médico Legal. O Wilton fez o que ninguém fez por minha filha, declarou o pai da menina, Marcos Eugênio Garcia, à Folha. No dia 17 de dezembro, em editorial, a Folha de São Paulo criticou a exibição do caso. Estranha concepção de povo essa ostentada pela programação da TVS. Diariamente o povo na TV apresenta um desfile das mais variadas manifestações de miséria humana que faria inveja ao Pátio dos Milagres, destacou o jornal. Queixas contra particulares ou autoridades ao lado de sofrimentos terríveis e injustiças clamorosas, tudo isso amplificado por apresentadores e comparsas especializados em superlativos, completou. A publicação enfatizou que o fato exibido ultrapassou os limites. A TV excedeu-se ao trazer aos lares, em horário vespertino, a agonia e a morte de um bebê cuja mãe alegava recusa de atendimento em vários hospitais do Rio de Janeiro. Enquanto produziam a costumeira encenação, a criança morreu. Isso é demais, finalizou esse editorial da Folha. Eu não acho que seja dessa forma. A Folha de São Paulo, né? Sim. Sempre foi bastante elitista e eu acho que não é por aí que a banda toca. A mãe da criança foi atrás dele pela influência que ele tinha no meio para tentar ajudar. E a criança, ninguém planejou que a criança morresse ao vivo ali, aconteceu uma desgraça, infelizmente, e tal. Porque a Folha fala como se fosse, vamos trazer a criança aqui e tal. Não é dessa forma. Eu acho que essas coisas acontecem, não é para acontecer, mas aconteceram. Nós estamos falando de uma televisão de 40 anos atrás. É outra época. Agora, realmente, esse aí é outro folclore da televisão brasileira que no meu tempo de vida, ainda mais que nós vivemos hoje num mundo mais politicamente correto, nós não precisa esperar ver vídeos desse programa. Isso foi na TVS, né, Ricardo? Isso. Eles têm tudo arquivado, o Silvio é super chato com isso, eles têm tudo guardado, mas isso não vai ser liberado. Eu me lembro que quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu comprei o Almanac da TV. Eu já era xarope em televisão nessa época e aí tinha essa história e eu sempre falava, será que um dia vai acontecer, vai ver isso? Não, isso aí vocês não precisam nem imaginar. Eles têm o arquivo, diferente da história do Purgante lá, que não existe e tal, provavelmente, porque é muito antigo, depois teve um incêndio na Globo, etc, depois se perdeu, etc tal. Agora isso aí não precisa nem esperar que esse arquivo não vai aparecer tão cedo. Esse lance da criança morrendo ao vivo no programa foi em 82. E no ano seguinte, o programa, O Povo na TV, acabou saindo do ar depois de um escândalo envolvendo o curadeiro Roberto Lengruber, ele que participava aí do programa. O Lengruber foi preso acusado de charlatanismo. Isso aí é meio vago, né? Esses curandeiros sempre existiram no Brasil, desde sempre, desde a época da escravidão, etc e tal. Isso é uma história antiga no Brasil. Inclusive eu estava vendo o Eduardo Bueno, historiador, falando sobre isso, etc e tal. Ele foi preso nas bases de charlatanismo baseado na lei brasileira à época. Hoje a Constituição é outra, a Constituição entrou 5 anos depois e é outro tipo de legislação, mas isso aí é por legislação mesmo. Inclusive o Roberto Lengruber acabou sendo preso depois, muito tempo depois, ali em Porto Alegre também, por prática de charlatanismo. Ele acabou ficando aí uma noite na cadeia e sendo libertado depois de pagar aí uma fiança de R$600, não só ele como a mulher dele na época, acabaram sendo presos lá em Porto Alegre. Não, inclusive, por exemplo, se você for parar para pensar, o João de Deus, antes dos escândalos sexuais, dos escândalos do garimpo, etc e tal, na década de 70 ele era preso com uma grande frequência aqui no interior do estado de Goiás, baseado em curandeirismo e charlatanismo. Então, assim, isso aí é relativo à lei da época, né? E a gente corta agora pro ano de 91, e foi quando estreou na Globo o programa Linha Direta. Essa versão, apresentada por Hélio Costa, ficou menos de um ano no ar e acabaria voltando à programação da Globo no final dos anos 90, apresentada aí primeiro pelo Marcelo Rezende e depois pelo Domingos Meirelles. Mas essa versão de 91, eu cheguei a acompanhar os programas na época e, inclusive, eu tinha 5 anos, eu achava bem legal. Essa versão eu só vi no YouTube, né? Essa versão do Hélio Costa tem até um episódio que foi reeditado depois, na época do Domingos Meirelles, que é o episódio das máscaras de chumbo, né? Que é a história dos caras que subiram no morro e morreram, ninguém sabe por quê, etc e tal. Hoje, na estreia de Linha Direta, um dos casos mais estranhos da crônica policial brasileira. 2 homens tinham morrido e não se sabia nem como, nem porquê. Assassinato,
pacto de morte, um fenômeno extraterrestre. O caso das máscaras de chumbo, na estreia de Linha Direta. Apresentação, Hélio Costa. Hoje, depois da TV Pirata. A Globo 90 é nota 100. Também tem um outro programa que foi colocado no YouTube, que é o caso Raimundo Asfora, um jornalista lá do Nordeste que acabou sendo encontrado morto. Ele acabou sendo encontrado morto na casa dele, e o programa esmiuçou as possíveis teorias aí para a morte dele, esse jornalista aí, o Raimundo Asfora. Só corrigindo aqui, eu falei que o programa estreou na Globo em 91, na verdade foi em 90. Essa versão aí com o Hélio Costa teve menos de um ano no ar. O Linha Direta já virou parte, né, da cultura pop, da cultura folclórica do Brasil. Todo mundo da minha geração se cagava de medo, se borrava de medo, principalmente porque eu me lembro dos últimos ali, do Marcelo Rezende, os primeiros do Domingos Meirelles, que eram só crimes normais, né, comuns, e aí de repente começaram a chegar com aqueles Linha Direta Justiça, eu vi todos, Linha Direta Mistério, vi todos, né, era numa quinta-feira, eu me lembro como se fosse hoje, meu pai dava um plantão no hospital, e meu irmão era criança, já estava dormindo, e minha mãe deixava eu ficar acordado até mais tarde só para ver, e eu assistia com ela. E vários se passavam, por exemplo, no Rio de Janeiro, da onde a minha mãe é. Então ela contava histórias de que ela lembrava daquilo e adicionava até outras coisas da época e tal. A gente assistia no programa, com memória bacana que eu tenho aí e tal. Um programa que entrou na cultura brasileira. Acabou porque realmente perdeu lugar na televisão, o formato e tal. Mas é uma coisa que ficou bem marcada. E o Linha Direta era um programa até mesmo pequeno, mesmo essa primeira versão eu gostava bastante, porque ele tinha uma coisa que eu achava bem interessante na época, que acabou sendo repetida apenas no programa de estreia dessa nova versão. Porque quando reestreou na Globo o Linha Direta, era para falar sobre a morte do PC Farias. E se você assistir esse programa, você vai saber que o Marcelo Rezende, que era o apresentador, ele interagia com os personagens. Estava lá, fizeram a reconstituição do PC Farias e da Suzana Marcolino mortos na cama, né, depois levarem os tiros, e fizeram essa representação com os atores, e o Marcelo Rezende no quarto, apontando, ele tomou um tiro aqui, não sei o quê. Isso, com o tempo, acabou não se fazendo mais nesse novo formato, nessa nova versão aí do Linha Direta, tanto com o Marcelo Rezende quanto com o Domingos Meirelles. Mas era bastante comum na época do Marcelo Costa, e eu achava legal isso, não sei porquê. Do Hélio Costa, né? Isso, Hélio Costa. Era uma forma diferente de apresentar a história, uma forma interativa, com interatividade. Isso é bacana, sim. Mas mesmo assim, o Domingos Meirelles também tinha um jeito dele, assim, de apresentar, que deixava... E era sempre uma coisa, eu não sei você, Ricardo, mas tipo, quando eu era moleque era sempre assim, passava um crime que acontecia no interior de Goiás, eu me cagava de medo, porque aparecia no final a foto do cara e falou assim, se você fizer a denúncia, sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Pô, toda a gente ia dormir morrendo de medo. Esse cara pode aparecer na porta da minha casa, meu, tá ligado? Por isso que entrou tanto na cultura pop da época, sabe? Eu me lembro que uma vez eu tava na casa de uma tia minha e eu tava assistindo o programa e ela, levantou no meio da noite pra tomar um copo d'água, me viu na sala assistindo, ela pegou e falou, você vai ver isso aí, você não vai dormir à noite. E eu não entendia por que o pessoal achava isso, que quem visse ficava com medo, porque particularmente pra mim nunca trouxe essa sensação de perigo, essa sensação de medo e tal, diferente, por exemplo, de assistir um filme. Você vai assistir a Sexta-feira 13, você vai sonhar com o Jason à noite, você vai ter medo, mas assim, vendo aquilo lá, até pelo fato, sei lá, que na minha cabeça saber diferenciar, né, eu não tô vendo um filme, tô vendo um programa jornalístico, nunca me afetou desse jeito aí que a minha tia achava que iria afetar, né, nunca me deu medo, nunca me fez perder sono à noite, por causa das histórias aí do Linha Direta. Eu acho que afetava mais pelo fato de serem histórias reais, entendeu? Uhum. Pelo fato das pessoas falarem, esse cara realmente não é um filme, né? Igual você deu exemplo de filmes e tal. Mas de ser o cara falando assim, esse cara é o fulano de tal, Zé da Silva brasileiro, sei lá, qualquer xarope aí, matou a mulher e tá largado aí, sabe? E tá largado na sua cidade, seu merda. Então você vai dormir debaixo da cama hoje. Então é tipo isso aí, sabe? Aí a gente não... Eu me lembro que o primeiro Linha Direta que me impactou mesmo, assim, que eu falei, esse aí foi...
Esse eu tive que dormir com a minha mãe, porque esse me pegou mesmo. Foi sobre o edifício Joelma. Sobre a investigação do edifício Joelma, das assombrações e tal. E esse realmente me pegou, cara. Esse eu fiquei na época um pouco meio... Como é que chama? Meio... Receoso? Não é receoso, meio viciado nessa história. Aí eu fui numa locadora, aluguei um filme que chamava-se Joelma, 23º Andar, que contava um filme dos anos 70, que contava essa história. Fiquei meio viciado nesse negócio, pesquisar e tal, estudar. E aí eu fiquei meio medroso com esse negócio. Aí eu me lembro que foi uma coisa que marcou muito na época. Uma das histórias que eu lembro da época do Linha Direta, nessa nova fase, foi o caso de uma mulher que armou para matar o ex-marido dela. Ela até ganhou o apelido de Viúva Negra por conta disso. E ela ficou foragida por 21 anos e foi presa aqui no Paraná. Ela foi presa lá em Ponta Grossa. Isso em 2017. Ela estava foragida desde 95. Era a Maria de Fátima Dutra Vaz. Ela, na época que foi presa, tinha 61 anos. E ela mandou matar o marido dela, o Gavril Vaz. Isso em Americana, lá em São Paulo. Só que o que me chamou a atenção, e depois é que eu fui fazer a associação de ideias, que quando teve essa reconstituição no Linha Direta, o ator que escolheram para fazer o papel do Gavril era o Alexandre Batti, que depois continuou na Globo, mas como apresentador do Globo Esporte. Ah, tá, né? Então o cara tava numa coisa que não tinha nada a ver. E ele, depois que ele saiu da Globo, ele voltou à função de ator, inclusive. Tem uma vez que ele apareceu no Sabadaço, tipo, cabeludão, barbudo, parecendo um mendigo mesmo. E depois a gente foi descobrir por quê. É porque ele tava fazendo uma peça de teatro em que ele tava interpretando Jesus Cristo. Ah, Jesus, eu ia falar isso, só pode ser, né? E no ano seguinte da estreia do Linha Direta na Globo, nós tivemos aí a estreia do Aqui Agora no SBT. Esse programa que foi inspiração aí para muitos outros filhotes que surgiram na programação brasileira, como Cidade Alerta na Record e o Brasil Urgente na Bandeirantes. A gente estava falando do Jacinto Figueira Júnior, né, um dos repórteres aí do Aqui Agora, o Homem do Sapato Branco. Também tinha aí, como disse, o César Tralli, que depois foi pra Globo. Hoje em dia, ninguém imagina, né, que o César Tralli fazendo Aqui Agora, né, bicho? Pois é. O Gil Gomes, a Elisa Nunes, no Rio de Janeiro. Então, vários repórteres aí que passaram pelo Aqui Agora do SBT. O Herbert de Souza, né? O Gerson de Souza, que esse tá na estrada até hoje aí, fazendo matéria pra Record e tal. No Repórter Fora o pessoal que apresentava o programa, né? Ivo Morgante, Cristina Rocha. Pois é. Maguila. O Maguila era o comentarista de economia. Isso é pra tirar uma onda, né? E dispara o preço do cigarro. O aumento autorizado foi de 50%. O maço mais barato vai custar agora 340 cruzeiros. Foi autorizado também um aumento de 17% para o sabão em barra. E a partir de hoje, o preço do cimento está liberado. Ô campeão, Maguila, parece que entrou areia agora aí. Entrou areia nada. Esse problema do cigarro pode aumentar até 100%, 500%. Que vício é para quem pode, não é para quem quer. Agora o produto básico, arroz, feijão, sabão, o pobre já anda se acabando de fome. Agora quer que ande sujo? Não é possível uma coisa dessa. Agora o problema do cimento, o cimento é mixaria. O único aqui que eu sei que está construindo é o Ivo, que cimento é barato. Agora pro pobre, o pobre não constrói mais com cimento. De que jeito? Ele está fazendo barraco de madeira e ainda debaixo do viaduto, que fecha do lado e entra de baixo. Enquanto aumenta esses preços absurdos, é o povão. E também o Enéas foi um dos comentaristas também. Foi, pois é. E nós tivemos também aquele que foi o primeiro apresentador do Cidade Alerta, né? O João Leite Neto. Antes do Datena. Até eu gostaria de aproveitar para linkar com uma outra passagem aqui do Aqui Agora. Em 93, né, o Aqui Agora ele exibiu um suicídio ao vivo. A gente já tinha falado sobre isso. E eu acabei erroneamente dizendo que o repórter que fez essa cobertura tinha sido o João Leite Neto. Na verdade não, foi o Sérgio Frias. E até relembrando aí esse episódio da jovem que se jogou
de um prédio, né, esse suicídio que foi transmitido ao vivo pelo Aqui Agora e que você não acha registro em lugar nenhum, né? O SBT fez questão de esconder essa fita. É a mesma história do povo na TV também, isso aí tá apagado aí ou escondido. O repórter era o Sérgio Frias, que inclusive se ofereceu como refém depois de uma negociação lá com bandidos, o que teve destaque até no Jornal Nacional, me lembro. Foi uma das poucas vezes que eu via, citado assim, explicitamente o nome do SBT dentro da Globo, que mostrou a matéria ao repórter de televisão que se ofereceu para ficar de refém, não sei o que. E daí, quando volta pro estúdio, o Sérgio Chapelin fala, o repórter que ficou como refém, taralá, era Sérgio Frias do SBT. E eu em casa, porra! A Globo citando SBT. Fala o nome do canal, pô, propaganda de graça. Que nem depois, quando teve lá no fim, a gente ainda vai falar mais pra frente, no final dos anos 90, quando a Globo citou o Ratinho, quando teve aquele caso lá de um adultério forjado que foi mostrado do Ratinho, que ele recém estava começando no SBT, o Ministério Público caiu em cima e a Globo noticiou dentro do Jornal Nacional, se não me engano, com o Marcos Lozecan, ele que fez a matéria. Para comentar isso aí é complicado, a gente já falou do Aqui Agora, é um programa sensacional. Se você for ver as matérias, por exemplo, o meu repórter favorito, quando eu era criança do Aqui Agora, sempre foi o Gil Gomes, sempre fui fã dele. Se você for no YouTube, você vai ver, tem matérias que ele fazia, ele misturava música de não sei quem aí colocava e criava uma história em cima e tal, eu achava bacana. A memória que eu tenho mais do Aqui Agora mesmo, que eu era muito moleque, a memória que eu tenho mais mesmo é do Gil Gomes do programa. Inclusive tem uma história interessante do Aqui Agora, que eu não sei se você se lembra, mas tinha um apresentador chamado Sérgio Everton. Não, esse eu não me lembro, não. Pois é, esse Sérgio Everton, ele era da Globo, ele é marido daquela primeira apresentadora do Auto Esporte, a Silvia Garcia. Sei, ela eu sei. Que nos anos 90 era lindona e hoje em dia parece uma tia lésbica, mas enfim. Nossa. O Sérgio Everton, ele havia sido contratado pelo SBT porque ali no início dos anos 90 iniciou-se uma abertura do SBT com relação ao esporte, que ia investir muito mais, tinha aquele lance do SBT Esporte, era aquela época que o Cabrini estava lá, né, o Roberto Cabrini. Inclusive nós falamos isso aqui no MFTV já. Exatamente, essa época que a cobertura que o Cabrini fez pro SBT da Fórmula 1, dos bastidores da Fórmula 1, acabou ganhando destaque, justamente por se tratar de um canal que não tinha os direitos de transmissão, mas ele tava lá toda a corrida. Principalmente em 93. Isso, sempre tava lá nas corridas, né, mostrou depois até o arquivo pessoal dele que o SBT mostrou várias matérias gravadas com o Ayrton Senna, momentos de descontração também com o Ayrton Senna, né, isso que acabou levando o Cabrini pra Globo, digamos assim. O SBT foi vítima do seu sucesso porque o Cabrini, né, chamou muita atenção da Globo e acabou sendo levado pra lá. E esse movimento do SBT de começar a dar mais atenção pro esporte, acabou arrefecendo, né, acabou esfriando. Nisso, o Sérgio Everton recém tinha chegado no SBT, justamente, né, para fazer parte de uma equipe esportiva, tudo. Só que daí, quando aconteceu, ele ficou meio que sem opção. E aí colocaram ele para ser um dos apresentadores do Aqui Agora. Tanto que tem até uma entrevista dele falando assim, que ele dizendo, eu nunca imaginei, eu sempre lidei com esporte quando tava na Globo, vou para outro canal e tenho que começar a apresentar um jornal / programa policial. Era uma coisa nova, diferente para mim. Programa de polícia, né? Você vai falar de esporte, é igual o Datena. Se bem que o Datena acabou com o tempo se saindo melhor, né, nesse caso. Né? Sim, mas o cara vinha do background de esporte, né? E o Sérgio Everton, ele até por um pequeno período, ele entrava no Aqui Agora justamente para dar as notícias do esporte, tinha um bloco, né, um quadro, um segmento dentro do Aqui Agora só para falar de esporte, era ele que apresentava essa parte, mas depois o Aqui Agora e o SBT como um todo começaram a cagar e andar pro esporte. E aí ele acabou indo pro jornalismo geral dentro do SBT, e depois ele acabou até voltando a falar mais de esporte, depois porque ele foi um dos que continuou no SBT por muitos e muitos anos, até naquele período que o SBT começou a transmitir mais coisa ali, quando entrou a Copa do Brasil, né, lá por 95 e tal, ele ainda tava lá. Realmente essa aí é uma novidade, eu não tinha esse conhecimento, como eu falei, a minha ligação mesmo aqui agora era o Gil Gomes, que era até um cara que meu avô gostava muito.
então eu assistia sempre com ele. Aliás, o Aqui Agora também foi um dos responsáveis pelo Alborguete ter sido conhecido nacionalmente. Essa história eu não conheço. Se você tiver isso aí, meu... Indiretamente, né? Porque o que acontece é o seguinte, a AOM, quando estreou como um canal nacional em 92, tinha o Alborguete, isso desde lá atrás, como apresentador do Cadeia, né, que era aquele programa que passava ali por volta de 1 da tarde, né, com notícias policiais. Isso eu não preciso estar explicando, porque todo mundo já sabe. Até porque o primeiro episódio do MFTV foi sobre ele. Só que esse era um programa local, só passava aqui pro estado do Paraná, quando muito para outros lugares aí, por Parabólica, essas coisas todas. Mas a OM viu no Alborguete alguém com potencial para bater de frente com o Aqui Agora. Por isso que surgiu o Cadeia Nacional, ali no horário das 6h15 da tarde, concorrendo diretamente com o Aqui Agora no SBT. Então você quer me dizer que em 92, em abril de 92, se eu não me engano, quando entra o Cadeia Nacional, é para bater de frente com o Aqui Agora. Exatamente. Eu não sabia disso. Só que a coisa acabou não dando muito certo, até pelo fato do que o Alborguete era maluco, né? Ele implodiu o próprio programa. Exatamente por isso. Aquela treta que ele arranjou lá com o Fleury, com o Quercia, que fez com que o programa fosse boicotado em São Paulo. E depois com o Comando Vermelho também, né? Que daí o programa ele acabou sendo boicotado em São Paulo, no Rio de Janeiro, imagino também que tenha sido, né? A TV Corcovado não exibia o Cadeia, assim como também a Gazeta não exibia. E aquilo, se o programa não faz audiência em São Paulo, né, assim, em termos de Ibope... Não vai virar, né? Não vai virar, exatamente, porque a audiência, hoje em dia não tanto, mas naquela época, né, a audiência era medida em São Paulo, lá o Alborguete não passava e, né, aquela tentativa de deixar o Alborguete como um concorrente direto com o Aqui Agora acabou indo pro saco por causa disso. Realmente, eu sei bastante coisa do Alborguete, mas eu não tinha parado pra pensar nisso aí. E já que a gente entrou na década de 90, né, a partir de meados aí dos anos 90, teve início uma verdadeira guerra entre programas de auditório, com um destaque aí para disputa entre Gugu e Faustão aos domingos. Pode reparar que o Faustão, em determinado período, ele começou aí a recorrer a atrações apelativas, algo que o Gugu já estava mais do que acostumado a fazer. Entre esses casos, tanto do Gugu quanto do Faustão, a gente pode citar dois aí que passaram mais ou menos na mesma época, que era a família Lobo mexicana, apresentada pelo Domingo Legal, que era uma família inteira que tinha ali uma anomalia, né, que os pelos da cara cresciam e não adiantava cortar, não adiantava depilar, que eles cresciam depois muito rápido, e isso acabou tendo destaque aí no Domingo Legal, e o caso do Latininho no Faustão. Essa história do Latininho é curiosa, né? Na verdade, era uma pessoa com uma deficiência e tal. Todos eles são com deficiências. Isso deu um problema sério e é até engraçado, porque a Globo não costuma se envolver nesse tipo de polêmica, né? Relacionada a essas coisas que foram parar no Ministério Público e tal. Isso, inclusive, tem no YouTube, ô Ricardo? Do Latininho tem. Do Latininho, sim, né? Da família Lobo eu ainda vou procurar, mas do Latininho é certeza que tem. Agora, da família Lobo, realmente eu não peguei na época. Essa história do Latininho eu me lembro, assim, vagamente e tal. E é curioso ver a Globo entrar nessa onda aí. Eles não aceitam muito, né? Eles acho que aceitaram por esta guerra que você falou aí dos programas de auditório, mas assim, durou só essa, porque o Gugu teve 1 bilhão de mais de polêmicas além disso. E essa história do Latininho, além da atuação aí do Ministério Público, teve também uma autorregulação dentro da Globo. Por quê? Porque nesse mesmo dia em que foi exibido aí o caso do Latininho dentro do programa do Faustão, à noite no Sai de Baixo, a Dercy Gonçalves vai lá e mostra as tetas dela. Foi, essa é verdade. Essa aí eu tava, inclusive, revendo esses dias, né? Aquelas tetas murchas dela lá. E aí o que acontece? A história conta que no dia seguinte, o Boni, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, chegou lá pra trabalhar na Globo, puto da cara, por causa dessa história do Latininho. Ele nem sabia ainda do lance da Dercy Gonçalves. A secretária dele vira pra ele e fala: o senhor tá bravo por causa daquele negócio que passou no Faustão? É porque o senhor não viu o que passou de noite no Sai de Baixo. Ele foi atrás, viu que era a Dercy Gonçalves mostrando as tetas. Na hora, assim, ele entrou no escritório dele e escreveu uma circular de próprio punho proibindo
atrações desse naipe, assim, apelativas aí, como o caso do Latininho aí e da Dercy Gonçalves, né? Atrações apelativas a partir daquele dia não poderiam passar dentro da Globo, por causa dessa circular aí que foi emitida pelo Boni. É bacana você ter o poder, né? Porque você chega lá, você escreve com o próprio punho e fala assim, olha, eu falei que não pode ter, porra. Então aí todo mundo já baixa a cabeça e tal, entendeu? E se não for, vai mandar embora, não tem conversa. Isso foi em 96. 6, né? Foi em 96, tanto que tem aqui 2 matérias da Folha de São Paulo referentes a isso. Uma da Mariana Scalzi, cujo título é o seguinte: SBT e Globo rejeitam ética aos domingos, né, falando aí do caso, né, do Faustão, do Gugu. E uma outra matéria, publicada também pela Folha de São Paulo no mesmo dia, 12 de setembro de 96, cujo título é uma declaração do Guilherme Stoliar, vice-presidente do SBT, e que a gente sabe aí sobrinho do Silvio Santos. Só me faltava ser censurado pela Globo. Aí o texto é aberto com as seguintes palavras: a discussão sobre a censura na programação de domingo da TV deve ser maior, diz Guilherme Stoliar, vice-presidente do SBT. Se for discutir censura na TV, a conversa é muito mais abrangente. Não começa pelo domingo. Antes vai ter de passar pela segunda, terça, quarta. Sou responsável pela programação do SBT e procuro zelar por tudo aquilo que vai ao ar. Assumo o que o SBT exibe. Já fui censurado pelo regime militar. Só me faltava agora ser censurado pela Globo. Essa foi a fala do Guilherme Stoliar defendendo o SBT nessa questão aí da censura. E na sequência tem a fala aí do Carlos Manga, ele citando aí o caso do Latininho, Carlos Manga, que era um dos diretores da Globo, ele defendendo aí o acordo entre emissoras e alegando que não houve intenção da Globo em ferir ninguém com a apresentação aí do Latininho. Foram 2 matérias escritas pela Folha de São Paulo, publicadas no dia 12 de setembro de 96, citando aí os casos apelativos na Globo e no SBT. Só que, pelo jeito, a coisa não adiantou muito, porque continuou a apelação nos programas dominicais, e um caso aqui foi registrado em 97, que foi o sushi erótico no Faustão. A gente até já falou sobre isso no outro episódio do Made from TV, o caso aí da modelo japonesa que ficou peladona em cima de uma mesa com sushis distribuídos em partes estratégicas do corpo dela. O que você tem a me dizer sobre o sushi erótico? Você lembra disso? Você ficou feliz? Você ficou emocionado? Eu posso dizer que na época, como uma boa criança de 11 anos, eu fiquei extremamente excitado. Literalmente falando, eu fiquei excitado com essa apresentação do sushi erótico na Globo. Cara, eu não me lembro disso. Realmente tem no YouTube isso aí? Porque não sei se pode botar, né, no YouTube. Tem sim, tem. Realmente eu não me lembro disso aí não, cara. Mas eu gostei das histórias, né? Quando nós discutimos sobre isso aqui e tal, mas realmente não é um negócio assim que eu não tenho memórias. Agora, um caso que eu queria citar aqui dentro do Made from TV, né, ainda falando sobre apelação nesses programas de domingo, é o concurso das Carlinhas Pérez, que passava no Domingo Legal. Esse eu lembro. Eu particularmente ficava bastante irritado com aquela merda. Eu dei graças a Deus quando o Ministério Público obrigou o SBT a parar com esse negócio. Nossa, que coisa patética, cara. Eu lembro disso. Nossa, no meu caso aí, eu até achava legal, porque era criança e tal, mas eu me lembro disso aí. É que na verdade eu ficava bastante irritado porque assim, né, o Gugu sempre foi um cara assim que gosta de espremer as coisas até o bagaço, né? Um cara que gostava de fazer isso. Esse concurso não era simplesmente o concurso das meninas dançando, não sei o quê. Ele ficava conversando com as crianças, interagindo, uma coisa que durava o bloco inteiro. Às vezes levava meia hora, 40 minutos se arrastando naquele troço. O meu pai gostava de ver, a minha madrasta gostava de ver e eu não gostava. Eu queria era tipo pôr na Globo pra assistir a temperatura máxima, né? Assistir um filme, alguma coisa. Só que daí sempre ficava, não, depois que isso aí terminar, você pode mudar de canal. E o Gugu ficava enrolando. E eu acabei, sinceramente, pegando raio. O cara pegou ranço de não poder ver o Jumanji na temperatura máxima. E aí, isso acabou me irritando bastante. Até falando desse negócio do Gugu querer sempre espremer as coisas até o fim, querer, né, sugar ao máximo. Eu me lembro de um episódio também semelhante quando ele tava na Record.
sempre tinha no programa dele aquele negócio de reformar a casa das pessoas, não sei o quê. Ah, sim. E aí também aconteceu um troço muito parecido com essa época aí, que quando eu queria ver a temperatura máxima e queriam ver o Gugu, acontecia isso, porque eu morava com uma tia minha naquela época, e ela gostava de assistir esse quadro do Gugu reformando casa e tal lá, e eu queria pegar o controle remoto pra mudar de canal, pra botar na Rede TV pra assistir o Pânico. E assim, é sempre aquele negócio, depois que terminar aqui você pode ver. Só que o Gugu ficava enrolando, e o cúmulo da enrolação foi um dia que ele descobriu que na equipe dos pedreiros dele tinha um cara lá que não via a mãe dele há, sei lá, 10, 15 anos, sabe Deus quanto tempo. E aí eles descobriram a mãe desse pedreiro. Só que os filhos da puta, eles não podiam simplesmente pegar, botar a véia na frente do cara e falar, ó, tá aqui tua mãe, abrace ela, não sei o quê. Não, eles tinham que fazer toda uma encenação, todo um negócio. Daí o que fizeram? Esperaram os pedreiros estarem almoçando. E aí, depois que eles almoçaram, que eles ficam aquele tempo de bobeira ali até completar 1 hora para depois eles voltar a trabalhar, disfarçaram a mãe do cara de vendedora de picolé e botaram ela para passar com o carrinho lá pros pedreiros para vender picolé, pra turma comprar e tomar depois do almoço, né? E aí fizeram toda essa merda. Tem isso aí no YouTube, bicho? Eu vou procurar, eu não sei se tem, mas isso aí eu tô tirando da memória, porque eu fiquei realmente... Aquele dia eu fiquei realmente puto da cara com o Faustão, com o Gugu. O cara ficou desgraçado da cabeça, porque a mulher passou o carrinho de picolé. Disfarçar a mulher de vendedor de picolé, não podia simplesmente botar a véia na frente do cara, aqui, ó, teu filho tá aqui, tua mãe tá aqui, vai, conversem. Mas não, tinha que fazer todo aquele negócio, porque, obviamente, isso se refletiu em audiência. E se refletiu em mais 5, mais 10 minutos de matéria, um troço que já podia ter terminado pra eu pegar e mudar de canal e assistir o Pânico, não, ficou se arrastando. Isso que me deu muita raiva. Puta que eu pariu, cara. Graças a Deus lá em casa tinha 2 televisões, não dá conta não. Foda. E a gente já que tá falando aqui do Gugu e Faustão, essa disputa entre os dois, eu me lembro de um episódio em 97, quando o Faustão abriu o programa dele. Aquele dia eu achei bem sombrio, assim, o início do programa. Ele abriu aquele domingão falando sobre uma casa, se não me engano, até no interior de Goiás, que pegava fogo sozinha. Ô, louco! E essa eu achei ali uma atração bem nível ratinho. Ali pra mim, isso foi em 97, ali pra mim ficou bem claro que o que eles queriam mesmo era tentar brigar de igual pra igual com o Gugu mesmo, com o que tinha de apelação dentro do Gugu, o Faustão que queria fazer igual. Nossa, bicho, essa história eu não conheço não, você conta pra nós aí, velho. O programa já começou assim, isso, naquela época o Faustão já não tinha mais aquela vinheta de abertura, né, já entrava já direto no estúdio já, né, com o Dirceu Rabelo anunciando, né, agora pra alegrar o seu domingão, né. Mas peraí, isso aí você tá puxando de memória. Sim. Ah, tá. Agora, pra alegrar o seu domingão aí, o inoxidável Faustão. Nesse dia nem teve isso, que já entrou começou já com aquela música, né, tema do Faustão, e eles já entrando no estúdio falando, aí, a gente vai falar aqui de uma casa que tá pegando fogo sozinha lá em Goiás, bababá. Louco, velho. Ó, foi foda. Aquilo ali eu achei bem sombrio e deu pra perceber que eles queriam mesmo era bater de frente com o Gugu. Esse aí tá aí uma coisa que poderia ter um registro também pra ver, bicho. Ainda mais aqui no interior de Goiás. Eu quero saber em casa, que eu vou lá tomar um goró lá. E ainda sobre essa questão aí das atrações apelativas dentro do programa do Gugu, a gente não poderia citar a banheira do Gugu, a gata da camiseta molhada, e também aquele quadro em que se acordavam as gostosas dormindo quase peladas, primeiro com o Otávio Mesquita e depois com o ET e Rodolfo. Que a gente já comentou aqui, né, que depois virou um quadro de abordar celebridades dormindo. E aí eles abordaram o Gil Gomes, e aí foi um dos dias que eu mais ri na minha vida, cara. Ele acorda dando tiro pra cima, e o ET tá num canto do quarto se cagando todo. É sensacional, cara. Olha lá. Vai pulando aí, tá? É agora. Olha o que aconteceu. Olha o que é isso. Não, peraí, desculpa. É a bolsa legal do Gugu, perdão, desculpa. É a bolsa legal. Desculpa. Desculpa. Isso aí tem que...
Para de brincar, acabou de quase morre também. Desculpa, viu? Assim. Desculpa. Bom dia. Nós estamos, hein? Desculpa, viu? Inconformado. E esse é um momento que eu lembro, assim, que eu acho que eu ri na época e dou risada até hoje. Se eu ver esse vídeo, todas as vezes eu dou risada até hoje. Sobre esse negócio aí de acordar a mulherada, né, assim, começou com o Otávio Mesquita, só que daí ele saiu do SBT pra ir pra Manchete, que era uma fase que a Manchete quis fazer um programa de domingo, assim, de auditório, que era aquela fase lá que a Manchete começou a, né, a olhar um pouquinho mais para aquelas atrações mais popularescas e tudo mais, né? E esse programa, né, na Manchete tinha o Otávio Mesquita acordando a mulherada e você tinha duas opções, né? Você podia ver com o Otávio Mesquita na Manchete e com o ET e Rodolfo, né, no SBT, né? Porque daí o ET e Rodolfo começaram a fazer isso e o Otávio Mesquita continuou fazendo isso de acordar a mulherada, só que na Manchete. Você vê, né, com o ET, o Rodolfo, ele era um repórter, né, de programa policial, inclusive trabalhou com o Ratinho no 190 Urgente da CNT, né, acabou sendo um dos caras que foi junto com o Ratinho pra Record, e pouco tempo depois aí conheceu o ET, daquele jeito que você já explicou como é que foi. O dia gay também, que é esse dia. Esse dia não, né, foi uma semana inteira que o Ratinho passou anunciando essa merda. Que tinha um ET dentro da caixa. Bicho, tem isso no YouTube. Ele passou e na sexta-feira ele falou, nós vamos tirar o ET, que a alusão é o ET de Varginha, né, e tal, e não sei o que e tal. E, cara, aí sai o ET de dentro da caixa, de cueca, mano. Tá uma das coisas mais engraçadas do mundo. E ele sai, e o Rodolfo sai correndo, e o ET pega o cacete do Ratinho e fala assim, o cacetete... Ficou meio esquisito, né, o cacete... Pega o cacetete do Ratinho e fala assim, eu vou quebrar esse filho da puta. E o Ratinho fala assim, não pode falar palavrão no programa, rapaz. E fica eles discutindo, cara. E o ET com aquela cara dele esquisitíssima. E eles brigando ali e tal. É sensacional, eu me lembro disso aí, cara. E eu ria. Esse é outro também que se eu ver até qualquer hora do dia eu dou risada disso aí, cara. Muito bom. E dali pra frente, se criou a dupla, ET e Rodolfo, né, que a gente conhece, ele gravou CD, fez o diabo todo. Essa dupla que acabou atingindo aí o seu auge no SBT, dentro do programa aí do Gugu, mas que começou, como a gente disse, no Ratinho Livre, que era o programa que o Ratinho tinha na Record. Inclusive, nessa época, ele tinha 2 programas na Record, né? Que era o Ratinho Livre, de segunda a sexta, e o Ratinho Show. Cara, eu vou passar mal aqui, bicho. É o programa de auditório. Eu lembrei que do nada o Ratinho pergunta pro ET assim, qual é seu nome? Ele, Carlos. Tipo, o que é você, mano? O que você tá nessa caixa aí, velho? Que esse filho da puta te botou na caixa, cara. Muito bom isso aí, saca? É, foda. Aí ele falou que ia pagar um tal aí, pagou R$1.000, eu vim aqui. Que pariu, velho. E isso aconteceu no Ratinho Livre, né, quando ele tava na Record, e ele tinha esses 2 programas na grade aí da Record, né, além do Ratinho Livre tinha o Ratinho Show, que era um programa de auditório, aquele programa de auditório clássico que tinha domingo à tarde, e ele quando foi pro SBT, houve uma mescla dos 2 programas aí, por isso que o programa do Ratinho, ao mesmo tempo que tinha no começo muita pauta assim, policial, aquela coisa de nego resolver questão financeira lá, e aquela brigaiada, também tinha muito lance da comédia, da brincadeira, que isso ele puxou do Ratinho Show. Tá, beleza, o Ratinho estreia no SBT, e para concorrer com ele no SBT, a Record pega o Gilberto Barros, que estava por ali pela Record apresentando Cidade Alerta, e bota ele para apresentar o mesmíssimo programa que o Ratinho fazia, só que mudam o nome de Ratinho Livre para Leão Livre. Esse eu lembro também, que é um programa, inclusive tem uma história, eu tenho uma história com o Leão Livre, uma matéria que eu vi uma vez, eu tava na fazenda, cara, nunca vou esquecer disso, e um primo meu mais velho tava assistindo o Leão Livre e tava fazendo uma matéria sobre fotos de fantasma. E eu me lembro de entrar lá na fazenda, lá onde a gente tem a televisão, um quarto com uma sala. E aí eu lembro de entrar, ele deitado no sofá, assim, meu primo vendo a televisão, e eu vejo, e aí do nada eles meteram uma foto, que já foi provada que é fake e tal, mas na época eu não sabia. Aquela foto da menina segurando a boneca no corredor, que
rodou assustador, rodou o mundo inteiro aquela foto lá. Inclusive fizeram uma história, né, que dizia, um especialista em fotografia foi querer estudar essa foto e ficou louco, foi parar ficou no hospício, louco, né? Esse negócio todo aí, bicho. E esse background todo aí, eu entrei, cara, bem na hora que eu entrei, eu vi a foto. Cara, eu nunca vou esquecer disso, saí correndo, cara. Fui pro quarto, tinha um quarto do lado ali, e eu fiquei cagado. E isso era tipo o quê? Tipo, 4 horas da tarde, mano. Falei, pô, como eu vou dormir hoje à noite, mano? Vai tomar no cu. Fiquei todo cagado com essa foto, eu nunca esqueci disso. E aí depois essa foto foi parar no assustador.com, aí já virou. A gente já não gostava de olhar pra ela, porque diz que qualquer lugar da sala que você tivesse, ela olhava pra você, e realmente olhava, mas era um efeito de fotografia que tinham feito e tal, saca? E aí teve toda essa fita aí, essa é uma memória que eu tenho do Leão Livre. Resumindo, essa foto aí é tipo um quadro de Jesus que tinha na casa da minha tia, né, que era com aquela tecnologia, tipo, de carteira dos anos 90, sabe? Que era aquelas carteiras que se você... É um holograma, assim, que se você olhasse de um jeito aparecia uma imagem, olhasse de outra aparecia uma outra imagem, assim, tinha muita carteira, assim, que era vendida nos anos 90 desse tipo, e tinha um quadro na casa da minha tia que era assim, era a cara de Jesus, que assim, dependendo do ângulo que você olhava, ele aparecia com o olho fechado ou aberto. Então, isso! Então você ia passando da frente do quadro, Jesus ia piscando pra você, piscando quando um olho tava fechado, o outro tava aberto, quando o outro tava aberto, tá aí. Véi, que coisa mais traumatizante do que isso aí, mano? Ele passar na perto do quadro, o quadro fica piscando, velho. Aí o cara vira ateu, tá ligado? Porra, pelo amor de Deus, mano, saca? Foda. E descobriu-se depois que é uma tecnologia antiga, né? Que, na realidade, alguns quadros do Leonardo da Vinci, já naquela época da Renascença, já tinha essa técnica de que você está num canto da sala, ela parece que tá te olhando em qualquer canto que você estiver. E a gente segue aqui o Made in Front TV falando sobre a Márcia Goldsmith, ela que estreou o programa dela no SBT em 97. O programa Márcia? Era apenas Márcia, né? É. Que era rigorosamente uma cópia daqueles programas americanos em que a turma ia lá pra lavar roupa suja no ar, né? E acabou sendo o embrião aí do Caso de Família com a Cristina Rocha. Porque vamos lembrar que a época que o Caso de Família era apresentado pela Regina Volpato, era um programa mais sério, não tinha barraco nem nada, e virou zona depois, quando a Cristina Rocha passou a apresentar, né? E a Márcia, depois que ela saiu do SBT, ela fez um programa bem semelhante na Bandeirantes, que eu sinceramente achava muito sombrio, que era aquele programa que ela tinha na Band, que era também Márcia, era um M, assim, o logo do programa, né? O slogan era mexeu com você, mexeu comigo. Mexeu comigo. É, que na realidade é uma versão do programa do Geraldo Rivera, né? Sim. Nos Estados Unidos, né? Que também chamava o programa chamava-se Geraldo. Tem aquela famosa história, né, do Geraldo lá, que foram neonazistas, vocês já viram isso aí? Quebraram uma cadeira no braço do cara, do apresentador, virou tipo uma zona, e isso aí que a Márcia fazia, mas de forma mais comedida, né, pra não dar encrenca, assim, de quebrar. Ela sempre falava que não era pra quebrar o cenário, não sei se você lembra disso, vai quebrar meu cenário, não sei o que e tal, tinha toda essa zona aí e tal. Geraldo, você falou sobre essa briga aí que ele teve, né, que acabou sobrando cadeirada pra ele. Não teve uma também? Não foi nessa? Será que ele levou uma no nariz lá, que ficou com o nariz? Isso, alguém pegou no braço dele e quebraram o nariz dele também. Aí quando ele volta do intervalo, ele tá com o nariz já meio... Não sei se ele tá com um pano, o nariz sangrando, alguma coisa assim. Ele falou assim, ó, nós tiramos os vagabundos aqui. Tá, mas quem chamou o vagabundo lá, né? Foi ele. Essa cena do Geraldo com a atadura no nariz foi referenciada também naquele filme do Steven Seagal, né? O Difícil de Matar, né? Ah, você falou isso aí, realmente é verdade. Mas eu acho engraçado, porque não foi o primeiro, né? Eu não me lembro o nome agora. No começo dos anos 80 tinha um apresentador nos Estados Unidos que criou esse tipo de programa. Ele ficava fumando no meio do programa e tal, e sempre dava uma encrenca. Aí depois o Geraldo que pegou essa fórmula aí e veio parar pra Márcia. O Geraldo, que não vamos esquecer, chegou a passar no SBT dublado. Ah, isso aí você falou mesmo, verdade. É isso que eu queria lembrar, que
Eu ia até falar assim, mas o Geraldo passou no Brasil? Sim, passou dublado, né? Passava dublado, e o interessante é que o Silvio Santos, né, no ápice de chamar o telespectador de imbecil, ele falava... quando no ápice da loucura dele... ele... quando ia estrear o Geraldo, né, na grade aí do SBT, ele falava, porque vai estrear um programa muito bom aí, apresentado pelo Geraldo, que é meu amigo, que não sei o que eu conheço. Cara, me diz isso pra mim, isso não é tirar o telespectador pra idiota? Vai pra tirar de otário, porra. Porra, a gente tá vendo que o troço é americano, que tá dublado, daí entra lá o entrevistado. Devia ser amigo dele, porque é lá de Miami, né? É amigo dele, não é nosso, pô. Aí entra o programa dublado, daí vai o convidado lá com a voz do MacGyver lá. É nítido que aquela porra não é brasileira. Quando a fé se torna uma obsessão. Eles acreditam na dança sagrada com as cobras, dança com fogo e na ingestão de veneno, cura pela fé. Quando a fé leva as pessoas a cometerem atos terríveis. E ele achava que, matando as pessoas, ele estava fazendo um favor para elas. Assassinatos, autoflagelação, abuso infantil. Eu bebo estricnina e danço com a serpente. Ela me disse que o pai dela ia matá-lo. Assassinatos em nome de Deus. É o tema do Geraldo Especial, a novela da vida real. Nesta quarta, 10h30 da noite, depois de Maria Helena. O Geraldo é foda. Só que tem um programa do Geraldo, até uma coisa meio off-topic. O Geraldo é foda. Tem uma coisa meio off-topic que eu queria falar, que tem um programa, a íntegra dele tá no YouTube, que fala sobre rituais satânicos, a influência disso para as crianças. É um troço sensacionalista até a medula, né? Mas é o Devil Worship. E esse programa tem na íntegra no YouTube, cara. Eu tô esperando, eu tô pensando em baixar esse troço e mandar pro Robson legendar pra mim, porque ele que entende mais de inglês aqui, de nós todos, porque, cara, eu tenho muita curiosidade de assistir aquele programa. Isso me lembrou uma brincadeira que chegou o Robson. Muitos anos atrás tinha um cara que foi entrevistado pelo Marcelo Rezende. O Marcelo Rezende teve um programa na RedeTV, que eu não lembro o nome agora, e ele entrevistou um cara chamado Birajara Crespo. Eu já mandei esse nome lá no grupo já. Esse cara era o maior expoente em satanismo no Brasil. E aí ele ficava falando sobre seita satânica, não sei o que e tal. E aí alguém fez um YouTube Poop na época, que toda hora o cara ficava repetindo assim, satanismo, não sei o que e tal. E aí virou piada também, aí. Por isso que você falou disso aí, eu lembrei, sabe? O Birajara Crespo. O Birajara Crespo, o nome do cara. Vai tomar no cu, mano, saca? Olha o nome desse cara. Aí você olhava, era um puta tiozinho de óculos, mano. Ah, não, velho. Tipo, era um Benito Bifano daquela época. Velho, de bigodão e tal. Aí você tá me tirando. Aí ele sempre falava assim, não, porque o satanismo, não sei o que e tal. E ele era um crente que foi satanista, virou crente, mas era especialista em satanismo. Tipo, isso tudo errado, velho, saca? Eu falei, não, aí tem que tirar onda mesmo, sabe? Eu vou mandar isso aí lá no grupo depois pra você ver. Não podemos fechar esse episódio do Meio de Front TV sem citar o João Kleber, com o teste de fidelidade, também casos extremamente verídicos, como o da mulher que chamou a amiga pra dizer que não poderia ser madrinha no casamento dela porque era uma Power Ranger. Ou do cara que queria abrir um negócio de porra de boi. Nossa! Ou a mina foi o cuzão da vaca. Ou a mina que foi contar pro namorado que se prostituía pra comer cheeseburger. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Pode revelar o segredo. Você quer que eu seja madrinha do seu casamento? Sim. Mas eu não posso ser, porque eu sou uma Power Rangers. Você é o quê? Desculpa, mas Você é o quê? Uma Power Rangers. Você tá gozando com a minha cara? Não, é sério. Você tá de E na festa vai ter muitos inimigos, vai ter muita gente ruim, mal. Você e eu não casamento. Aí os inimigos vão aparecer. Vai. Mas os inimigos vão surgir. Eu não posso Era uma aparecer. Power Ranger. É verdade. Pode revelar o segredo pra sua mãe. Mãe, sabe aquele carro que você me deu? Pois é, eu vendi ele, então eu ganhei o semi de boi. Só que eu descobri que o semi é de cachorro e agora eu tô sem dinheiro, tô sem carro. E eu quero que você me dê mais um carro de presente pra mim. E eu já consegui mais um comprador pro carro.
Quero isso breve. Você tá de brincadeira. Eu quero um carro breve e já tem um comprador que vai me dar um semi de verdade. Que vou ganhar muito dinheiro. Esse carro eu comprei no dia do meu pai. Ele faleceu, foi o dinheiro que ele deixou pra nós. Ele pediu um carro pra mim, João. Eu fui comprar. Só que eu levei o carro pra oficina. Ela gostou do meu carro. Aí ele falou, carro, eu te dou um semi de boi pra você que dá muito dinheiro pra você. Dá uma água pra ela aqui, pega uma água pra você. Aí eu aceitei esse semi de boi. Ô, meu camarada. Só que os 5 era Pera aí, falso. ouve o que eu tô falando. Então voltar pra trás mais. Pera aí, meu. E o que eu tenho pra te revelar é que eu me prostituía. Antes? Calma, mas você não sabe por quê. Eu me prostituía pra comer cheeseburger. Você tá brincando comigo, que Verdade. nunca te faltou nada na tua casa. Eu acho que isso que você tá falando pra mim é uma piada. Não é mentira. Você tá de gozação. Não é mentira. Nós temos que estar num programa, um outro tipo de programa. Você tá falando palhaçada pra mim. Você tá fazendo. Você quer que eu tô chorando? Você tá vendo? E você tá querendo que eu dou risada do que Mas você tá falando pra não mim? é pra você rir, eu tô falando a verdade. Ah, meu pai. Caralho, viu? Caralho mesmo, viu, bicho? Porra. Esse é a maior palhaçada. Vocês viram o João Kleber apareceu aí, cara, falando acho que foi no Flow, contando que a carreira dele tá de vento em popa lá em Portugal. Então deve ter mais gente retardada lá do que aqui, né? Não é possível. É porque ele, quando parou com o programa dele lá na Rede TV no começo dos anos 2000, ele foi pra Portugal, né? Inclusive o Teste de Fidelidade fez um grande sucesso lá. O nome do programa que ele tinha lá era Fiel ou Infiel. Mas não, esse negócio não foi depois, que eu me lembro que, tipo assim, 2004, 2003, o João Kleber tava estourado aqui no Brasil. Pois exatamente, aí 2003, 2004, eu me lembro que até 2005 eu assisti o programa dele, que teve uma fase que o programa que ele tinha à tarde na Rede A época TV, das pegadinhas do Marquinhos e tal. Pois é, isso que eu ia falar, porque teve uma época que isso aí começou a fazer tanto sucesso que o programa dele virou só isso. Ele só fazia esse lance de pegadinha. Só fazia pegadinha, eu me lembro disso, que era tipo assim, do começo ao fim só pegadinha. Quase todas muito boas, tiravam a onda e tal. E era só isso, eu me lembro dessa fase aí do programa. É o programa que acabou tornando famoso aí o lance do teste de fidelidade, aquela coisa das reconstituições, né? Inclusive a história que o Robson fala da reconstituição do cara que traía a namorada dele com um amigo motoboy, que mostraram os dois tomando banho no box, e o cara, pra mostrar que ele era um motoboy, o cara tava de pelado de capacete no box. Cara, isso aí é pra morrer, né, velho? Sério, não tem lógica, não. Tudo isso é pro cara passar mal. O cara falar assim, ó, ele vê um negócio desse aí hoje, ele dá um derrame, um trem, não tem lógica, não, cara. E tudo isso de teste de fidelidade, essas coisas todas, passavam num outro programa que o João Kleber tinha, que começou chamado de TV na TV e depois mudou o nome pra Eu Vi na TV. Eu lembro do TV na TV. E aí depois acabou mudando o nome aí pra Eu Vi na TV e continuou, né, com esse negócio aí de teste de fidelidade, tarará. E a gente até brincava, né, falava teste de fidelidade. Que virou depois o nome de um canal aí no Xvideos. No Xvideos, exatamente. Que começou como uma brincadeira. Eu só sei disso porque eu pesquisei jornalisticamente. Tá certo? Graças a Deus. Sobre esse lance aí, o João Kleber ele teve esse período aí em Portugal e depois ele acabou voltando pra Rede TV, e foi justamente nessa volta que acabou sendo registrado esses casos que eu falei aí, da mulher que queria contar pro marido que se prostituía pra comer cheeseburger, o caso da outra que dizia que não podia aceitar o convite de casamento da amiga porque ela era uma Power Ranger, só coisa, né? Bicho, essa do cheeseburger é sensacional, porque eu me lembro que isso foi tipo, sei lá, 2013, 12, 10 anos atrás, e virou um meme, assim, todo mundo falava, nossa, a mulher... Eu falei, mano, é lógico que isso aí é uma mentira do caralho, mas é muito bom, velho, sabe? Cara, aquelas coisas que puta que pariu, né? Não computa, né? Você olha assim e você fala, porra, tipo assim, você fala assim, ó, uma criança de 12 anos, pensa numa coisa. A criança usou, entendeu? Agora, sobre o programa que o João Kleber tinha à tarde, que era só pra pegadinha, você deve se lembrar que um dos atores que fazia as pegadinhas era um cara bem fortão, assim, que era um musculoso. Eu lembro, um cara meio musculoso. E aí, um dia, o João Kleber... Ele sempre fazia uma pegadinha que... Eu lembro muito dos sketches das pegadinhas. Ou era ele com uma gostosa, ou tinha uma pegadinha que alguém sacaneava uma velhinha que era a mãe dele, ele chegava pra dar porrada. Era sempre desse tipo. Aí teve um dia
que aconteceu uma coisa com esse cara. E o João Kleber, ele ficou o programa inteiro falando: olha, eu não sei se eu devo mostrar o que aconteceu com ele, porque foi uma coisa... Não, você tá de brincadeira comigo, falando sério. Sério, olha, só acompanha o que o desgraçado João Kleber fez. Puta, fizeram uma coisa, cara. Eu não posso imaginar que fizeram isso com ele. E ficou arrastando aquilo o programa inteiro. Inclusive, aquele outro ator, fazia não o Marquinhos, mas um outro que ficou bem famoso lá. Um grandão? Não, um outro, um cara assim, meio magrelo, assim. Eu sei quem que você tá falando. Acho que é Edilson ou Adilson. Eu acho que eu sei quem você tá falando. Ele entrou ao vivo por telefone no programa e daí ele falou assim: olha, João Kleber, o que fizeram com o cara lá, o Fortão, lá foi um negócio tão grave que eu gostaria que você não mostrasse. Tipo, ele não é possível. E ficou se arrastando isso o programa inteiro. E quem assistia em casa devia pensar: porra, mataram esse cara, de certo? Cara, não é possível, velho. Isso o cara tava gravando uma pegadinha, chegou alguém e deu um tiro nele. Pô, só pode ser isso. Sei lá, mutilaram o cara, tá ligado? Aí chega no final do programa, o João Kleber explica o que aconteceu. O fulano lá tava gravando a pegadinha, chegou alguém por trás e deu um tapa na orelha dele. Sério, velho? Ele fez um negócio assim e não mostrou, ele só falou isso. Tipo, no finalzinho do programa, já tava subindo os créditos, ele olha pra câmera, assim, com uma cara, assim, de quem realmente tá revoltado com o negócio, assim, resignado, e fala: eu só quero fazer as pessoas rirem. E aí acaba o programa. Não, bicho, não. Cara, não é possível um negócio desse. Você tá inventando isso aí. Ele fez. Não tem lógica. Você inventou isso aí, porque não tem base um negócio desse, não, velho. Puta que pariu, velho. Teve uma outra... Você não tem que mandar matar uma desgraça dessa, velho. Sério, o João Kleber não tem base, não, velho. E um outro registro dessa época do João Kleber foi que é o seguinte: teve uma época que ele começou a querer ler resultado de DNA dentro do programa. Quis fazer uma chupação do ratinho ali dentro do programa dele. Só que ele, pra fazer render o negócio e ficar se enrolando, ele pegava o exame, antes dele dar o resultado, ele começava a ler todos os termos técnicos que tinha no exame. Nós estamos aqui com a papelada aqui. O resultado diz aqui: ginkgo biloba do homem, 95%. Ginkgo biloba, nem é esse o nome, tá? Mas eu tô dizendo aqui, inventando qualquer merda. Ginkgo biloba da mulher, 17%. E ficava fazendo esse negócio. E daí perguntava: fulano, você quer que o filho seja seu? Eu não quero, mas se for meu, eu vou assumir, fazer o quê? E você, fulano, quer que o filho... Não, o filho é dele, ele vai assumir, não sei o quê. E ficava. Ele quis fazer uma coisa nível ratinho dentro do programa dele, mas também não durou muito tempo, não. Agora, acho bom é o ginkgo biloba. Não, é porque tem esses resultados de exame de DNA. Não, eu tô ligado, tô zoando, porra. Tem toda aquela terminologia técnica que ninguém entende porra nenhuma, e ele queria ler essa merda no ar. Nossa, bicho, que coisa mais insuportável, velho. O João Kleber queria tirar pra tudo quanto era lado mesmo. O João Kleber tá lá em Portugal agora, né? Ele que faça a vida dele lá, porque ninguém aguenta mais, não. A época das pegadinhas eu gostava bastante, porque ele escolheu um time bacana, que era, o Marquinhos era de circo e tal, um pessoal legal. Agora, o resto aí nunca me chamou a atenção, nunca gostei, né? E a gente não poderia encerrar esse episódio sem citar dois programas que também avançavam o sinal do bom senso de vez em sempre. O Comando da Madrugada, com o Goulart de Andrade, e o documento especial Televisão Verdade, apresentado pelo Roberto Maia e dirigido pelo Nelson Roineff. Para minha geração, o Comando da Madrugada ficou famoso pela sua fase no SBT, mas também já passou por outros canais, como Gazeta, Bandeirantes e Manchete. Inclusive foi na emissora do Adolfo Bloch que o programa registrou um de seus episódios mais apelativos, a autópsia do PC Farias. A coisa foi tão sem noção que acabou rendendo, junto com o caso do Latininho no Faustão e a história da Dercy Gonçalves mostrando as tetas no Sai de Baixo, uma matéria de capa da Veja de 18 de setembro de 96, falando sobre o Mundo Cão na TV brasileira. O absurdo foi tanto que a Manchete cogitou a possibilidade de lançar um VHS dessa autópsia para vender a quem se interessasse em assistir. Polêmico, audacioso, indiscreto. Goulart de Andrade, o repórter que está onde a notícia acontece, mostra com exclusividade as curiosidades e os segredos da noite. Comando da Madrugada. Logo após o Viva a Noite. Sábado, no SBT.
Já o documento especial, sempre com temas polêmicos e linguagem popular, se destacou por ser uma espécie de Globo Repórter do submundo. O programa passou por 3 canais. Primeiro na Manchete, onde deixou uma versão genérica depois do seu fim, o Manchete Especial Documento Verdade, apresentado pelo Henrique Martins, que inclusive era muito parecido fisicamente com o Roberto Maia e na voz também. Depois passou pelo SBT, de onde saiu se queixando de que o canal queria censurar alguns temas. E por fim na Bandeirantes, onde ficou menos de um ano no ar e não chamava mais atenção. A partir de 2007, alguns episódios do documento especial das fases Manchete e SBT foram reprisados no Canal Brasil. Somente nesse período, na TV fechada, é que o público pôde assistir ao que seria o programa de estreia no SBT. Brasil, o país da impunidade, que não foi ao ar no canal do Silvio, corroborando as queixas do Nelson Roineff de censura, e foi ser exibido somente 15 anos depois, quando o programa foi apresentado pelo Canal Brasil. Nesta sexta, Magia Negra, Feitiçaria. Documento especial investiga um mundo cheio de mistérios e mostra os rituais da quimbanda, inéditos na TV. Eu acredito que a pessoa que faz quimbanda, ela é por si uma pessoa má. Pacto com o diabo, o que pode levar alguém a vender a própria alma. Documento especial, Televisão Verdade. Nesta sexta, depois de O Canto da Sereia. E ainda não podemos nos esquecer do OM Repórter, uma das diversas cópias genéricas do Globo Repórter espalhadas pelos outros canais da televisão, que particularmente em 92 surfou bastante na onda do caso Evandro, fazendo um episódio muito forte falando sobre magia negra. Registra pelo menos 5 assassinatos nos 2 últimos anos ligados à magia negra. As mortes são idênticas, o objetivo sempre o mesmo: beber o sangue das vítimas para escapar do mal. Conheça os crimes da magia negra que abalaram o Brasil. Bahia. O garoto Edivaldo Pereira, de 13 anos, foi encontrado morto em Itabuna. O garoto estava sem os olhos, sem as unhas, sem o coração, os rins e o pulmão. Seu corpo tinha também várias perfurações, por onde aqueles que o sacrificaram retiraram todo o seu sangue. Rio de Janeiro. O corpo de um homem forte, aparentando 35 anos, apareceu morto no Grajaú, zona norte da cidade. O homem recebeu 7 facadas. Ao seu lado, a polícia encontrou várias panelas de barro com galinhas mortas, garrafas de bebida, velas, flores, fitas brancas e vermelhas e copos cheios de sangue, o mesmo tipo de sangue do morto. São Paulo. Diante de um tridente desenhado numa clareira na cidade de São Roque, o pai de santo Josué Rodrigues de Souza, o Zé Capoeira, sacrificou um menino de 9 anos. O menino foi morto com uma facada no coração e depois teve o seu pescoço cortado. Eu tinha que dar sangue para Exu, justificou Zé Capoeira. Mato Grosso do Sul. 4 crianças e um adulto foram sacrificados no município de Ribas do Rio Pardo. Os 5 foram mortos com estacadas enfiadas no coração. O fazendeiro Clineu Canovas Mendes, preso, confessou que fazia esses rituais macabros periodicamente para abrir os seus negócios. Goiás. No dia 21 de maio, a estudante Fernanda Soares Militão, de 12 anos, foi morta com um corte no pescoço por João Maria Rocha Silva e Vicente Natal do Nascimento. Os 2 vizinhos da menina, que passavam uma temporada com o pai em Guapó, a 28 quilômetros de Goiânia, estupraram Fernanda enquanto ela agonizava. Os 2 litros de sangue da estudante foram conservados numa geladeira por 4 dias na casa da mãe de João Maria, Maria de Lourdes Rocha. O sangue foi levado a Brasília e entregue ao pai de santo Antônio Donizete Martins do Carmo, o Correinha. Donizete disse na Delegacia Estadual de Investigação Criminal que o sangue de Fernanda foi usado num ritual de magia negra no cemitério de Guará, em Brasília. Quantos trabalhos como esse vocês já fizeram? Olha, esse é o primeiro. Pra que vocês fizeram isso? Alguns problemas que o rapaz tinha. Antônio apontou o pai de santo Ednilson Barbosa Silva como o chefe da quadrilha. O que você fez do sangue? Fizemos um trabalho. Pra quem? João Maria. Fizemos o ritual e enterramos o resto. Pronto, só isso. Beberam esse sangue?
Beberam. Você também. Eu não. João Maria Rocha, de 28 anos, acusou a irmã Maria Helena Rocha Alves de tê-lo obrigado a cometer o crime. Todos estavam empenhados em curar João Maria de uma impotência sexual atribuída a um encosto. No episódio de hoje... Em 1 minuto, no documento especial. Agora, se você acredita mais na força do mal, Alborguete é um demônio. Latino e seu filho Latininho, olha aí! Gil Gomes, aqui, agora. O Mundo Cão na TV brasileira. E a gente chega ao final desse episódio, que é o segundo da segunda temporada do Made Front TV, o podcast que você não escuta nem no cabo, nem no cinema e nem na locadora. Comigo esteve Gabriel Medeiros, diretamente de Goiânia. Gabriel, dê aí a sua consideração final para os nossos ouvintes. Ué, eu gostaria de encerrar dizendo que espero que continue desse jeito aí, porque a gente traz, o Ricardo traz umas pautas muito bacanas aí, a gente só faz é dar risada e lembrar. Muito bem, esse foi Gabriel Medeiros aqui participando de mais um episódio do Made Front TV. Lembrando que todos os registros que a gente conseguir achar no YouTube, vamos colocar no link ali no comentário fixado nessa postagem aí do programa no nosso canal Produções Sem Qualidade. Aproveito para sugerir para você ouvinte acompanhar os outros conteúdos do canal, os reacts que a gente está fazendo, o podcast Uma Opinião, também o Mídia Redonda, esse que é um material exclusivo no nosso Spotify, né, o Spotify do Mídia Redonda, onde analisamos discos bizarros, como o último que foi o Hot Space, considerado o pior disco Aquela da história. merda! Exatamente, o pior disco da história do Queen. Com esse recado, eu encerro aqui o Made Front TV, o segundo dessa segunda temporada, também pedindo para você acessar aí os nossos canais aí no YouTube, né, o Produções Sem Qualidade, também o nosso Instagram, o Prodisquali. A todos vocês que ficaram aqui com a gente em mais esse episódio, um grande abraço e até a próxima. Tchau! Rede Tupi. Podcast Made Front TV.